A paz do Senhor, juvenis, eu sou o presbítero Adriano, é uma alegria estar com vocês em mais uma lição. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Caterine e é um prazer estar aqui com vocês nesta aula. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Gustavo, é um prazer estar com vocês nesta aula. A paz do Senhor, meu nome é Radassa, eu sou aluno do Juvenis e é um prazer estar aqui. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós estamos situados aqui em Campo Grande, Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Seja muito bem-vindo você que é aluno dessa classe e também você que é visitante. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. E nesse trimestre nós estamos estudando a nossa revista Personagens Marcantes da Bíblia. E nesse dia vamos estudar a lição 10, que tem por título Maria, o que responder ao chamado de Deus? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, guarda cada professor, cada juvenil, Pai, que possamos ter os corações abertos, Pai, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Ana Sofia e chegou a hora da leitura bíblica, que se encontra em Lucas 1, do 26 ao 38. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpram-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E essa foi a leitura bíblica de hoje. Tchau, juvenis! Então vamos ao nosso ponto 1, que diz: quem é Maria? A primeira coisa que nós precisamos entender e saber o que a Bíblia diz sobre Maria. Maria, ela foi escolhida pelo próprio Deus, pela qual o nosso Salvador veio ao mundo. Maria também, ela foi conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre a história de Maria, mas a história narrada pelos evangelhos são suficientes para entendermos a importância da sua vida no cristianismo e em nossas vidas. Maria, ela foi uma jovem pura, uma moça virgem. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Ela deveria ter de 12 a 16 anos. Nessa época, era muito comum as mulheres casarem novas. Maria, ela tinha muitos sonhos, principalmente por estar noiva e por se casar. Mateus, em seu evangelho, capítulo 1, versículo 23, e ele interpreta que a virgem profetizada ali em Isaías 7,14 era a própria Maria. E Isaías 17,14 diz: E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Mateus ele interpreta que essa virgem é a Maria, o Emanuel é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que ela era uma moça fiel, íntegra e temente ao nosso Deus. E ela tinha um papel muito importante que impactou a minha história e a sua história. E o interessante que foi citado da história de Maria, que ela ficou noiva entre seus 12 e 17 anos, o que me faz pensar é como que uma jovem tão moça como ela estava pronta para se casar e receber um chamado de Deus. Então, Caterine, quais são as características que apontam que uma jovem está preparada para se casar? Do ponto de vista cristão, uma jovem, ela precisa ser aconselhada primeiramente pelos seus pais, pela sua liderança, acompanhada para saber se ela tem maturidade para entrar em um matrimônio. Ela precisa ser madura em suas emoções, obediente aos seus pais, porque isso vai definir quem ela vai ser dentro do seu casamento. E agora nós vamos para o ponto 2, o plano perfeito, a visita inesperada. Quando estamos fazendo planos para o futuro, é comum nós desejarmos que tudo saia do nosso jeito. Nós, quando sonhamos com alguma coisa, nós imaginamos como aquilo vai ser. E eu acredito que no caso de Maria não foi diferente. Uma jovem vislumbrada com o casamento, como seria a sua vida. Mas Maria recebeu uma visita inesperada. Um anjo lhe apareceu
para dizer que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, que viria para nos salvar, salvar a mim e a você. E o anjo Gabriel, ele trouxe instruções muito precisas, foi a notícia. De forma bem clara e direta, o anjo Gabriel disse que ela ficaria grávida, mesmo sendo desposada ainda de José, eles ainda não tinham se casado, e o nome dessa criança seria Jesus. Ele enfatizou que esse menino seria a raiz de Davi, o Salvador do mundo, e que ele reinaria para sempre. Eu fico imaginando o susto, a alegria e o temor que envolveu o coração de Maria com uma notícia assim. Ela seria a mãe do Salvador. Ser mãe já é uma coisa maravilhosa. Imagina ser a mãe do Salvador do mundo. Com certeza, o meu coração, o coração de qualquer menina se encheria de temor. Uma responsabilidade muito grande de gerar o Filho de Deus. A Bíblia nos fala que ela tentou entender como seria aquilo, já que ela era virgem. Numa sociedade que... Quem ficaria ao lado dessa moça? Ainda tão jovem, grávida, e teria que explicar que essa criança tinha sido gerada pelo Espírito Santo. O anjo trouxe instruções muito precisas de como tudo isso seria. Que ela engravidaria de maneira sobrenatural, que seria feito através do Espírito Santo. Imagina hoje, vocês na idade que tem, juvenis, se o Senhor, se um anjo chegasse e entregasse a vocês uma responsabilidade tão grande quanto a que ele entregou a Maria. Você estaria pronto? Você obedeceria? Você iria crer? Como você iria se sentir de receber um chamado tão grandioso? Você iria questionar a ordem dada por Deus? Porque em nenhum momento nós vemos Maria questionando aquilo que Deus lhe entregou para gerar. E assim nós podemos entender que quando Deus nos pede uma coisa que talvez seja impossível para nós, na nossa capacidade humana, ele nos leva a viver o extraordinário. Maria, quando ela recebe esse chamado, ela não fica preocupada se ela iria conseguir como responder esse chamado, porque ela corria muitos riscos de ser apedrejada, de ser rejeitada pelo seu noivo. Ela simplesmente confiou em Deus. Ela sabia que o próprio Deus estava com ela e que tudo iria dar certo. Principalmente num tempo onde era muito difícil provar as coisas. Hoje nós temos médicos que atestam algumas coisas, mas naquele tempo não existia isso. Era a palavra dela. Podemos perceber que Maria, ela tinha uma reputação que talvez sim alguns tenham questionado o que seria aquilo, mas eu acredito que dentro da família dela, ela era uma moça que tinha um caráter limpo, inquestionável diante da sua família, que seria quem iria apoiar ela a levar aquela gestação adiante. Será que hoje nós estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação, do nosso conforto para atender um chamado? Imagina vocês hoje que estudam, que fazem planos de uma faculdade, de uma profissão, ter que abrir mão de tudo isso para poder atender um chamado de Deus, talvez um chamado missionário, um chamado que vai levar você a outras nações, a lugares distantes da sua família. Você está pronto? Você teria essa fé que Maria teve de encarar toda uma sociedade, toda uma pressão para poder atender o chamado do seu mestre? A paz do Senhor, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a Rebeca. Rebeca. O que a história de Maria nos ensina sobre a gente confiar em Deus além das nossas próprias limitações? Nos ensina a, em vez de enxergar o mundo, enxergar retamente na palavra de Deus e não buscar olhar para outras pessoas, para outras propostas e confiar plenamente na palavra dele, esperando que tudo vai dar certo. Estamos aqui com a Gabriela. Gabriela, o que o chamado de Maria nos ensina sobre a gente confiar em Deus além das nossas próprias limitações? Que é confiar que, mesmo com as nossas limitações, ele vai nos capacitar. Estamos aqui com a Bárbara. Bárbara, o que a história de Maria nos ensina a confiar em Deus, apesar das nossas limitações? Confiar em Deus acima de todas as coisas, apesar de todas as nossas dificuldades, tudo que a gente esteja passando. Acima de tudo, nós temos que ter na cabeça que devemos confiar em Deus e na sua palavra.
A gente vê que Maria ela não se importava com o que os outros iriam falar ou com os riscos que ela corria diante da sociedade. Mas a principal preocupação de Maria era cumprir o chamado de Deus. A gente vê que ela não tinha segurança humana ou garantias terrenas, mas ela tinha uma fé que Deus iria prover tudo e completar a sua obra diante da vida dela. E nós vamos agora para o ponto 3 da nossa lição, fé, a resposta certa para o plano de Deus. A resposta de Maria foi muito mais do que um sim, foi uma resposta com fé. E nenhuma resposta é mais poderosa como essa quando se trata de um chamado divino. Nós vivemos em uma geração que nós queremos saber o porquê antes de tomar as decisões. Nós queremos saber o porquê, para quê, o que vamos fazer, como será o nosso futuro, o que isso vai me custar. Mas Maria, jovem como você, entre os seus 12 e 16 anos, segundo a Bíblia e estudiosos, ela não fez essas perguntas. Ela não pediu um manual para entender a maternidade do Filho de Deus. Ela não pediu um plano de ação para lidar com José, pois no ventre dela estava sendo gerada uma criança e poderia ter retaliações, consequências graves em relação a isso. Ela não pediu nem mesmo uma confirmação sobre o sobreviver com esse escândalo social que viria logo após. Ela só confiou. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Essa resposta é teologicamente carregada de fé, humildade e coragem, pois a palavra serva no grego é doule, que significa escrava voluntária, alguém que renuncia à própria vida por causa do amor e da confiança. Quando ela fala cumpra-se em mim, ela está querendo dizer que não é ela que vai fazer, não é com as suas próprias forças, mas é Deus que vai guiar todas as coisas. Ela renuncia à sua própria vontade. Ela poderia ter feito os planos para o seu futuro, ela não imaginava que aquela promessa viria tão de repente, mas ela renunciou tudo para que a vontade de Deus pudesse cumprir em sua vida. Talvez você esteja esperando ter certas certezas para dizer sim a Deus, mas Deus não costuma dar todas as direções completas. Ele dá convites, espera coragem da sua parte. Maria não teve todas as respostas, mas ela teve a resposta correta, que é cumpra-se em mim. Hoje também o Senhor bate à porta do seu coração. Talvez você espere estar mais preparado, mais forte, mais capacitado, mas Deus não procura pessoas prontas, Ele procura pessoas disponíveis. E nós vamos aos fatos que está escrito nas Escrituras. Maria e José não eram numa cidade importante, não eram da cidade santa, Jerusalém, mas era uma cidade simples chamada Nazaré. E em João 1, versículo 46 diz: pode vir algo bom de Nazaré? Aquela cidade era tão ruim que caía em descrédito para os outros. E o local do nascimento? No estábulo. Nenhum glamour, nenhum luxo, nenhuma segurança. E o que vem logo após o seu nascimento? Um alerta de perigo, pois Herodes queria matar todas as crianças abaixo de 3 anos. Ou seja, o plano de Deus, aquele que tinha prometido a salvação para o mundo inteiro, começa ao desconforto, no anonimato e no risco. Geralmente nós dizemos sim ou não quando entendemos a situação, ou entendemos claramente a proposta. Mas a fé é dizer sim, mesmo quando não compreendemos. Maria, ela não entendeu todos os detalhes. José, ele não viu o plano por inteiro, mas eles escolheram confiar em Deus. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Arthur e hoje estamos aqui para mais um Você Sabia. Maria não era famosa, não era rica, não tinha seguidores, nem título e nem voz na sociedade. Ela era só uma jovem de Nazaré, uma vila esquecida na Galileia, com casas de pedras e ruas empoeiradas. Nazaré era tão insignificante que muitos judeus os desprezavam. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como está escrito em João 1, 46, mas foi ali, na simplicidade de uma vida comum, que o céu se inclinou e o anjo apareceu, com uma mensagem que mudaria o destino do mundo. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Como diz em Lucas 1, 28. Maria tremeu, seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes da pequena casa. Como alguém tão comum poderia ser chamado de agraciada? Como poderia carregar uma missão tão divina? O anjo continuou: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aquela palavra era uma espada de 2 gumes, alegria e medo, promessa e perigo. Maria sabia o que aquela gravidez poderia significar. A vergonha pública, o risco de ser rejeitada por José, que era o seu noivo, o risco de ser apedrejada segundo a lei, como podemos ver em Deuteronômio 22, do 23 ao 24. Era uma escolha entre manter a sua própria segurança ou confiar em um Deus que estava lhe pedindo tudo.
Então, depois de um silêncio que parecia eterno, Maria abriu a boca e disse palavras que ecoam até hoje. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como está escrito em Lucas 1:38. Foi um sim que custou a ela a sua reputação. Foi um sim que a colocou em uma viagem de 145 quilômetros. Grávida, enfrentando cansaços, poeira e perigos para chegar a Belém. Foi um sim que levou ela a dar à luz entre animais, a deitar o Filho de Deus em uma manjedoura. Não havia luxo, não havia conforto, apenas fé. Maria poderia ter dito não, poderia ter pedido explicações, garantias, uma estrada sem dor, mas ela disse sim, mesmo sem ver o caminho. E esse sim abriu as portas da eternidade. Deus entrou no mundo no ventre de uma menina que acreditou. Anos depois, Maria ficou de pé diante da cruz. Ela viu o filho que carregou no braço sendo pendurado em uma madeira, ensanguentado e humilhado. Ela ouviu os sons dos pregos. Ela sentiu o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Talvez ela tenha lembrado do anjo, do sim e das promessas. Talvez seu coração tenha gritado, foi para isso? Mas Maria permaneceu. Ela não fugiu, não desistiu. Ela ficou, porque quem diz sim a Deus, diz sim até o fim. Essa é a beleza e o custo do chamado. Deus não promete caminhos fáceis. Ele promete a sua presença. Maria entendeu, fidelidade não é a ausência de dor, é permanecer mesmo com o coração sangrando. E agora o céu pergunta a você, você está disposto a dizer sim? Mesmo que custe os seus planos, mesmo que você não entenda, mesmo que o caminho seja duro, o chamado de Maria nos lembra que um coração rendido pode mudar gerações. Seu sim trouxe o Salvador ao mundo. Talvez o seu sim traga Jesus ao coração de alguém. Hoje o céu te chama. Eis-me aqui, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você ousa responder? Talvez você não entenda o momento que você está vivendo hoje. Talvez você esteja em uma manjedoura espiritual, emocional ou social. Um lugar pequeno demais para algo grande nascer. Deus começa grandes histórias em lugares onde ninguém olharia. E o que Ele espera de você hoje não é um sim perfeito, cheio de respostas. É um sim com fé. Você não precisa entender tudo. Não precisa prever tudo. Só precisa dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Tem uma frase que a gente ouve muito, ela aponta essa realidade. Que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas sim que ele capacita os disponíveis para serem usados por ele. Maria não era a pessoa mais provável, Nazaré não era o lugar mais provável, manjedoura não era o lugar de nascimento mais provável, mas que Deus, ele usa esse contexto para fazer algo extraordinário, para que Jesus venha ao mundo e salve a mim e a você. E agora vamos para o nosso último ponto. Nós vemos na história de Maria que nós podemos tirar várias lições. Primeiro, que ela tinha uma fé completamente entregue. A gente viu hoje que as circunstâncias não eram as melhores. Maria não era rica, Maria era nova, ela era praticamente uma adolescente, uma juvenil. E essas características apontavam que talvez ela não fosse a melhor mãe para Jesus, para um Salvador. Mas Deus, ele não escolheu Maria pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, mas sim pela sua obediência, disponibilidade e pela sua fé. Na Bíblia, diz que Maria, ela se sente um pouco angustiada, mas que ela escolhe confiar em Deus. Se formos olhar direitinho, Maria, ela era jovem, ela iria se casar, mas nesse ponto Deus pede uma mudança de planos. E Maria, em nenhum momento ela retrocede, mas ela confia plenamente em Deus em todo momento. Juvenil, viver um evangelho autêntico requer de nós renúncias, requer escolha, requer posicionamento. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, ao ponto de estarmos dispostos a entregar qualquer coisa a Ele. Muitas das vezes nós temos planos de se casar, fazer uma boa faculdade, de construir uma família, mas às vezes nós não consultamos a Deus se aqueles são os planos que Ele tem para as nossas vidas. Olá, juvenis! Muita gente pergunta assim, qual é o meu chamado? Como eu posso identificar o meu chamado? Como eu posso descobrir? O que eu posso fazer para saber se sou chamado? Muitas pessoas pensam assim, olha, até hoje não descobri
há uma coisa que a gente tem que aprender uma vez por todas sobre o chamado. O chamado é Deus quem faz. Então, não é você que vai descobrir seu chamado, é o seu chamado que vai descobrir você. Não é você que vai ao encontro dele, é ele que vem a seu encontro. É uma outra pessoa que te chama, então você só vai responder seu chamado. Não se preocupe, o seu chamado vai te alcançar, o seu chamado vai te encontrar aonde quer que você esteja. Você só precisa estar preparado para quando ele chegar, você poder cumpri-lo de acordo com a vontade de Deus. Qual é então o maior desafio do chamado? É você obedecer à vontade de Deus. É você viver uma vida que agrada a Deus. É você servi-lo de todo o coração. Se você viver essa vida, o seu chamado vai envolver você e ele vai te levar e você fará coisas maravilhosas para o Senhor. Aprenda isso. O teu chamado vai te encontrar, vai te achar. Você deve se preparar para recebê-lo. Deus abençoe você. Precisamos entender que mais vale a vida eterna do que daqui da terra. Precisamos entender que mais vale a obediência a Deus do que qualquer coisa que nós possamos construir. Precisamos nos lembrar o que está escrito lá em Efésios 3:20, que diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós vemos que Maria ela teve medo, mas as convicções dela em Deus foram maiores do que as suas emoções. Nela foram cumpridas várias profecias do Antigo Testamento, mostrando a nós que enquanto nós confiarmos plenamente em Deus, Deus estará cuidando de todas as coisas, mesmo quando as situações não parecerem favoráveis a nós. E diante de tudo isso que aprendemos hoje, juvenis, vocês estão dispostos a entregar todos os seus sonhos na mão do Criador, daquele que te chamou, o seu Salvador? Não espere grandes chamados, ser um pregador renomado, um missionário, alguém que canta para poder fazer a obra de Deus, não. Nós podemos fazer a obra de Deus em pequenas coisas que são tão importantes e às vezes até mais importante do que aquilo que parece grande aos nossos olhos. Um evangelismo, um discipulado, às vezes de um amigo na escola, de um vizinho, de um colega de trabalho. Deus, ele espera que você esteja disponível a fazer as pequenas coisas, ser fiéis nas pequenas coisas, porque ele vai te capacitar para fazer as grandes coisas, se essa for a vontade dele. Anos depois que ela disse sim para o chamado de Deus, ela estava de pé, diante da cruz, vendo seu filho sendo pendurado em madeiro, sendo chicoteado, humilhado. Ela poderia ter imaginado que foi para isso que eu disse sim, para o chamado terminar desse jeito, de eu ter renunciado tantas coisas lá atrás para ele chegar aqui e morrer, mas ela continuou firme, porque Deus tinha propósitos maiores do que ela imaginava. Você já parou para pensar se ela dissesse não ao chamado de Deus? Como seria a nossa situação hoje? Será que nós teríamos esse direito à salvação que nós temos hoje, o acesso a Deus, que foi a partir do momento que Jesus morreu na cruz? O chamado de Maria nos mostra que um sim pode mudar gerações. O sim de Maria trouxe Jesus ao mundo. Talvez o seu sim traga Jesus ao coração de alguém. Então, juvenis, para concluir, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós paramos diante das dificuldades, das dúvidas e dos riscos. Deus, ele está à procura de pessoas disponíveis e principalmente atentas ao chamado. O Senhor busca corações cheios de fé, então responda sim ao chamado divino. Não apenas por palavras, mas diariamente com cada uma das suas atitudes. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Agora nós iremos cessar os conhecimentos que vocês adquiriram na lição de hoje. Então vamos para a primeira pergunta. Por que o sim de Maria ao anjo Gabriel é considerado um ato de coragem radical no contexto judaico? Alternativa A, porque contrariava as expectativas de uma noiva obediente à cultura patriarcal. Letra B, porque implicava risco de rejeição familiar e social e até execução pela lei. Letra C, porque ela sabia que o Messias não seria bem recebido pelo mundo. Letra D, porque ela precisaria deixar Nazaré e viver como uma forasteira entre outros povos. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta certa dessa pergunta é a letra B, porque implicava risco de rejeição familiar e social e até a execução pela lei. Vamos para a segunda pergunta. Qual aspecto dos chamados de Maria mais revela sua maturidade espiritual apesar da juventude? Letra A, a disposição em obedecer sem exigir sinais ou explicações detalhadas. Letra B, a habilidade de esconder sua gravidez para evitar perseguição. Letra C, o entendimento imediato do plano messiânico de Deus para o mundo. Letra D, a segurança em que sua família e José a protegeriam das críticas sociais. Tempo na tela. E se você respondeu a letra D, parabéns, você errou, pois é a letra A a resposta certa. A disposição em obedecer sem exigir sinais ou explicações detalhadas. Vamos para a terceira pergunta. Qual o maior sinal de felicidade de Maria após o nascimento de Jesus? Letra A, ficar com José mesmo diante das críticas. Letra B, ensinar as escrituras a Jesus em um ambiente hostil para mulheres. Letra C, acompanhar Jesus até a cruz mesmo vendo seu filho ser rejeitado e crucificado. Letra D, guardar segredo sobre a identidade de Jesus para evitar perseguições. Tempo na tela. E se você respondeu a letra C, você acertou, pois acompanhar Jesus até a cruz, mesmo vendo seu filho ser rejeitado e crucificado, é a resposta certa dessa pergunta. Vamos para a questão 4. Diante da visita do anjo, o que torna a resposta de Maria diferente dos outros chamados da Bíblia, como de Moisés e Jeremias? Letra A, ela não apresentou desculpas, nem pediu sinais para confirmar o chamado. Letra B, ela era a única mulher chamada diretamente por Deus para uma missão tão central. Letra C, ela questionou a missão, mas não recusou, aceitando-a de imediato. Letra D, ela pediu a proteção de José antes de dar uma resposta definitiva. Tempo na tela. Se você respondeu a letra C, você errou, pois é a letra A a resposta certa dessa pergunta. Ela não apresentou desculpas, nem pediu sinais para confirmar o seu chamado. E vamos para a quinta e última pergunta. Qual foi o custo mais doloroso do chamado de Maria que poucos percebem? Letra A, carregar a promessa de Deus sem reconhecimento humano ou honraria imediata. Letra B, deixar Nazaré e criar o Filho de Deus em terras estrangeiras. Letra C, conviver com a tensão de ter outros filhos sem a mesma missão divina. Letra D, ser lembrada apenas como a mãe de Jesus e não ter como uma mulher de fé exemplar. Tempo na tela. Parabéns! Se você respondeu a letra A, você acertou. Carregar a promessa de Deus sem reconhecimento humano ou honraria imediata. E esse foi o nosso quiz, juvenis. Espero que você tenha acertado todas as perguntas e voltaremos para o encerramento da nossa aula.
Então vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem ministrado em cada coração, em cada aluno que tem nos assistido. Que o Senhor possa abençoar cada um nesta hora. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, juvenis! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor juvenis, meu nome é Radassa. Eu sou aluno dessa aula. Dessa aula? Provavelmente também estão fazendo sonhos, fazendo planos. Não, não é fazendo sonhos, não. Então, mãe, quais são as características de uma mulher? Pode falar, mãe? Como o Gustavo disse, a gente vê que nem todas as coisas... E nenhuma resposta como essa, e nenhuma... Se uma criança está... Maria era pobre, Maria era pobre? Nossa, acabou com a vida da Maria. Maria era pobre, não era? Maria não entendeu... Entendeu. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?